Oi, querido, a paz do Senhor, um bom dia para todos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe este domingo. Amém. Hoje é dia de eleição e todos nós, alguns já foram, outros ainda vão colocar os seus votos naquelas urnas, A intenção de cada um é o melhor para a nossa cidade. Votando no prefeito, votando nos vereadores, para que façam a diferença. E isto é o certo. Porque a nossa escolha hoje vai surtir um efeito no nosso futuro, a partir de amanhã. Algo que pode ser contrário ou algo que venha a ser favorável para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, em nome de Jesus, que hoje, dia 15 de novembro, possamos escolher o melhor. De preferência, aqueles que temem a Deus, aqueles que zelam pela família e pelos direitos da família, aqueles que ajudam o mais necessitado, o mais oprimido, que cumpre com as ordenanças de Deus. Eu desejo a todos um direcionamento que agrade a Deus. Então, em nome de Jesus, nós vamos falar exatamente sobre eleições. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 1, que toda autoridade, ou toda alma, esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Ele. Por isso, quem resiste a uma autoridade está resistindo à própria ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Querido, antes mesmo de você ir até as urnas, tenha um discernimento, faça uma reflexão. Se o teu candidato ele está exercendo, no seu testemunho diário, algo que agrada a Deus, ou venha desagradá-lo. Por quê? Depois que ele for eleito, já vai ser tarde demais para o arrependimento, porque certamente virão consequências, sejam elas consequências boas ou consequências ruins, mas então, aí tem uma necessidade de a gente fazer uma reflexão e escolher sempre o melhor. O melhor é quando as escolhas desse candidato cumprem com as ordenanças, obedecem com as ordenanças do nosso Deus. E eu quero, para isso, trazer o exemplo de uma escolha mal feita, que trouxe sérias consequências para o povo, que está lá no livro de 1 Samuel 8, no versículo 1, A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos como juízes sobre Israel. E era o nome do seu primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos mesmos caminhos do seu pai. Antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos mesmos caminhos que tu andas. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações vizinhas. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Querido, o governo que estava sobre Israel era o governo teocrático, o governo de Deus. Não havia necessidade de outro rei, de outro tipo de reinado. Mas o povo, vendo a índole, o mau testemunho dos filhos de Samuel, Joel e Abias, que perverteram o juízo, que não andavam nos mesmos caminhos do profeta Samuel, mas antes a palavra do Senhor diz que tomaram os presentes para si e se inclinaram à avareza.
fizeram o que era mal aos olhos do povo, muito mais aos olhos de Deus, eles chegaram até Samuel e disseram: já que tu está velho e daqui a um tempo você vai, e naturalmente como os teus filhos vão te suceder como juízes sobre nós, para que isso não aconteça e a gente seja julgado por juízes negligentes, nos levanta um rei, assim como as nações que estão ao nosso redor, para que a gente seja governado por ele. E essa decisão dos anciãos de Israel soaram mal aos ouvidos do profeta, ao ponto dele chegar na presença de Deus e orar, clamar a Deus por um direcionamento. E esse é o dever de todo homem de Deus, em caso de dúvida e para tomar um direcionamento, clamar a Deus, porque Deus certamente dará um rumo, uma direção para a vida do povo, para a vida da família, em nome de Jesus. Então, aquela notícia, aquela reivindicação do povo soou mal aos ouvidos do profeta. O profeta Samuel já estava velho, e naturalmente quem ia suceder o sacerdócio, ser juiz sobre o povo para julgar as causas do povo, seriam os filhos. E que filhos seriam esses? De má índole, filhos de mau testemunho, que não seguiam, não cumpriam com as obrigações de um verdadeiro sacerdote, mas eram avarentos, pervertendo o juízo, era como se fossem loucos. E aí eles se desesperaram, os anciãos. E a palavra do Senhor diz que antes mesmo de o povo rejeitar o profeta, que era um mediador entre o povo de Israel e Deus, que julgava as causas do povo, a palavra do Senhor diz que antes mesmo de negar o profeta, estava negando, o próprio Deus, rejeitando o próprio Deus. E há uma maldição quando a gente escolhe as coisas do mundo e omite Deus operar em nossas vidas. Se nós somos obedientes, porque a palavra do Senhor diz que se há uma autoridade, nós precisamos ter obediência, nos sujeitar a elas. Porque do contrário, se nós resistirmos a essas autoridades, é a mesma coisa de resistir à autoridade de Deus que está sobre a vida dessas pessoas. Mas antes mesmo que aconteça o pior na vida de alguém, antes mesmo que acontecesse o pior na vida do povo de Israel, Deus ele sempre dá um direcionamento. Deus sempre exorta para que não sofram sérias consequências, para que não sejam atingidas por maldições em suas vidas, para que não sofram derrotas em suas vidas. Por isso que há muitas pessoas sofrendo derrota em suas vidas. Por quê? Porque preferem muito mais agradar a pessoas, mesmo que para isso venha a fazer coisas erradas, mas para elas importa agradar as pessoas, porque não conseguem agradar a Deus, acabam sofrendo derrota em suas vidas. Mas se nos posicionarmos de forma diferente, cumprindo com essa palavra que diz que importa nos agradar a Deus e não aos homens, seremos bem-sucedidos em todos os nossos caminhos. E eu declaro em nome de Jesus o poder dessa palavra na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. E Deus ele nos exorta. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento do pecado é para que a gente não sofra, querido. Para que a gente ande em justiça. Para que a gente respeite ao próximo. Consequentemente, as boas obras nos farão colher bons frutos. No entanto, as más obras, o mau posicionamento, o desrespeito para com o próximo, o descumprimento com as ordenanças de Deus nos farão sofrer.
A palavra do Senhor nos mostra que Deus orientou a Samuel para fazer segundo a vontade do povo. Olha como o nosso Deus é bom. Nosso Deus nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolher. Nós somos livres. Eu posso escolher ser abençoado, eu posso escolher ser amaldiçoado. Andar por um bom caminho, andar por um mau caminho. Mas Deus nunca nos deixa desamparado, sem uma orientação, sem um direcionamento. Porque a palavra do Senhor diz: eis que eu ponho diante de vocês os céus e a terra por testemunhos. Que te mostrei a bênção e a maldição. Te mostrei as coisas boas e as coisas más. E Deus diz: escolhe, pois, a bênção, para que vivas tu e a tua descendência. O problema é que muitas pessoas não querem dar ouvidos para essa palavra. Escolhem aquilo que vem na telha. Porque o meu desejo é esse, e tampa os ouvidos para que não ouça o que Deus está falando. Aí lá na frente, sabe o que acontece? Sofre. Paga o preço das derrotas que vão vir, porque certamente virão. O que aconteceu foi, embora o povo reivindicasse um rei humano sobre eles, a palavra do Senhor diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então não foi o povo que escolheu Saul, mas o próprio Deus direcionou o profeta para ir ungir a Saul. E Saul foi levantado como rei sobre Israel. Saul, ele começou a fazer tudo certo, mas terminou de uma forma errada. Porque no começo ele soube ouvir a voz de Deus, mas no decorrer da sua vida começou a se desviar. Em vez de seguir o plano de Deus, começou a seguir a vontade do povo. Como eu falei, importa nos agradar a Deus e não as pessoas, e não os homens. E por causa disso, foi possuído por demônios. Por isso que Deus levantou Davi, o homem segundo o coração de Deus, para ser seu sucessor. Quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que sempre priorizou em sua vida Deus. Saul não. Saul, ele fez tudo de forma errada e sofreu sérias consequências, porque o mal que caiu sobre ele se estendeu para toda a sua família, e a sua família sofreu sérias derrotas em suas vidas. Para que a gente não sofra sérias derrotas, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, em nosso mundo, na nossa vida, na nossa família, a gente precisa priorizar as escolhas de Deus para a nossa vida. É entregar nas mãos de Deus todo o plano, toda a nossa história e tudo que diz respeito a cada um de nós nas mãos do Senhor, para que Ele venha nos dar um direcionamento, para que a gente seja feliz. Porque a vontade de Deus é que a gente seja feliz. Não é a vontade de Deus que a gente viva a escassez, a miséria, debaixo de derrota. Não é a vontade de Deus que a gente viva isso. Correndo para um lado e para o outro, sem tempo para usufruir da vida, porque Deus entregou a vida para a gente viver bem, comer o melhor dessa terra, como diz a palavra do Senhor. Mas tem pessoas que ocupam o seu tempo, a sua vida, com todo tipo de desejo, com todo tipo de vaidade, e tudo isso acaba vindo como consequência, querido, em sua vida, que fazem com que essa vida seja uma vida enclausurada, uma vida aprisionada, e essa pessoa não consegue ter paz, ter tempo, não consegue curtir os amores de sua vida, que é a sua família, que é aqueles que fazem parte da sua história. Sofrem derrotas em todos os âmbitos de sua vida. Por quê? Porque se desviou do propósito de Deus.
Deus quer nos fazer ser mais do que vencedores, é o que a palavra do Senhor diz. E a verdadeira felicidade a gente só pode encontrar dentro dessa dimensão chamada submissão. Dentro dessa dimensão que se chama ser obediente e temente a Deus. Colocar a vida aos cuidados de Deus, isso se chama prudência. Escolher o melhor para a vida de cada um. Isso não é escravidão, isso é libertação. É se despojar dos apegos de uma vida, do materialismo. Porque a palavra do Senhor diz que tudo na nossa vida passa, mas o que permanece em nossa vida é a palavra de Deus, é a vontade dele para cada um de nós. Quais foram os erros de Saul? Né? Quais poderiam ser os erros da nossa má escolha? Do candidato que a gente colocar para governar sobre a nossa cidade? Querido, quantos anos não se passaram, né? A gente olha para trás. Qual foi desses eleitos, né, passados, prefeitos, governadores, presidentes da República, reis, que cumpriram com as ordenanças de Deus? Será que esses que estão aí não são aqueles também que só falam de boca cheia, mas quando na verdade o cumprimento de suas palavras não passam de vazios? Precisamos ser prudentes na hora de escolher o nosso candidato. E eu creio que o povo aqui foi imprudente. Foi imprudente por ter abrido mão de um governo teocrático, o governo de Deus, escolhido ser governado por homens, né? Por um governo humano que poderia ser socialista, comunista, capitalista, não sei, debaixo de poderes humanos, quando a gente poderia estar debaixo do poderio, da majestade do nosso Deus, que tudo pode e que faz a diferença na vida daquele que crê. Sérias consequências, né? Vieram para a vida de Saul por suas más escolhas, porque ele se desviou do propósito de Deus. O primeiro erro de Saul foi se colocar num lugar que não era dele. Ele foi levantado por Deus, constituído rei, capitão sobre o povo. Já existia profeta. Samuel ainda era profeta sobre o povo. Saul não era profeta. Eles tinham combinado de fazer um sacrifício. E todo o povo foi reunido, né, naquele momento para adorar a Deus e para fazer uma campanha que os faria vencer os seus inimigos. O problema era que o profeta não estava lá, mas Saul estava. E quando viu que o povo já estava sem paciência e a maioria já estava voltando para casa, o rei Saul quis fazer uma coisa que não era para ele fazer. Ele assumiu o lugar do profeta e quis fazer o sacrifício para agradar o povo, desagradando assim a Deus. E esse foi o primeiro lapso, o primeiro erro, o primeiro pecado grave do rei Saul. Mais na frente a gente vê que Saul é enviado pelo profeta para vencer os inimigos. E Deus dá uma ordem através do profeta Samuel para que ele não levasse, depois da vitória, despojos para Israel. E o que Saul faz? Desobedece a Deus, porque prefere agradar os homens, queria ser glorificado pelo povo, queria ser reconhecido pela nação de Israel como um rei sobre o seu povo, receber todas as glórias, fazendo com que o povo se desviasse de Deus. E o que aconteceu foi Saul
descumpriu com a ordenança do profeta. Como eu falei, o profeta é boca de Deus, é um enviado de Deus, é um mediador entre Deus e o povo. A voz de um profeta é a voz de Deus, mas o rei Saul não deu ouvidos ao profeta, levou cativo dentro de uma jaula o rei dos inimigos, o rei Agag, ainda levou os despojos para que ele desfilasse no meio do povo e o povo glorificasse a ele. Isso desagradou a Deus ao ponto, de Deus fazer passar o seu reinado, que seria um reinado perpétuo. Deus ia cumprir com aquele reinado passando de geração a geração. Isso não aconteceu por causa dos pecados de Saul, pela desobediência. Foi possuído por demônios. E a palavra do Senhor diz que ele chegou num estado de loucura tão grande que ainda foi atrás de uma bruxa para reivindicar, depois que Samuel morreu. Ele ficou tão sem norte, tão desorientado, que procurou uma vidente para invocar dos mortos ao profeta que já tinha morrido, o profeta Samuel. Tudo isso desagradou a Deus e trouxe sérias consequências, não somente para o povo, mas consequências terríveis para quem? Para a família de Saul e para a vida dele. Trouxe um conflito familiar, um conflito social, um descrédito do povo para com Deus, e seria derrota para toda Israel. Mas Deus já tinha levantado a Davi como sucessor, aquele que era o segundo coração de Deus, que antes de fazer uma escolha consultava a Deus, para Deus dar um direcionamento, aquele que escreveu mais de 66 salmos, cânticos de louvor e de adoração, que dizia que certamente melhor era passar um dia na presença de Deus do que 1000 em outro lugar, que queria habitar todos os dias na casa do Senhor, adorá-lo, aquele que quando orava, clamava a Deus por sua companhia, por sua misericórdia. Davi errou muito, mas não foi como Saul. Saul, ele começou mal, começou bem e terminou mal. Davi, tendo essa referência, tendo o exemplo de Saul, e sendo quem era, crente em Deus, temente ao Senhor, procurou fazer diferente. Embora fosse um homem falho, cometeu vários pecados, e entre esses pecados, o de homicídio, ao qual ele desejou a Betseba, que era esposa de Urias, e colocou Urias para ser morto por causa desse desejo, para se casar com Batseba. A palavra do Senhor diz que ele se arrependeu. Ele se arrependeu e perdeu o seu primogênito, o primogênito de Batseba. Por consequência, ele errou, trouxe caos para dentro da sua família, porque Davi, ele soube governar o povo de Israel, mas não soube governar a sua casa. E assim como qualquer um de nós, queridos, que não temos mais prazer pelo pecado, ainda continuamos sendo pecadores. Que desejamos e precisamos da companhia de Deus e do seu direcionamento. Somos carentes dessa glória, dessa graça, dessa glória, para que ela se estabeleça em nossa vida e a gente possa viver o melhor. Que a gente possa aprender com Davi, possa aprender também com os erros de Saul, para que nessa interação entre o passado e o nosso presente, a gente possa ter um futuro melhor, porque esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Pois é exatamente isso que Deus quer fazer em nossa vida. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos vão ser escolhidos. Será que é o desejo de Deus que somente poucos sejam escolhidos? Não. A vontade de Deus é que todos sejam os escolhidos. Mas muitos vão ser chamados e nem todos vão dar atenção ao chamado de Deus e vão se desviar, preferindo muito mais as suas escolhas, a sua vida, do que
cumprir com a vontade de Deus e ganhar a sua salvação. A palavra do Senhor diz lá em Daniel 2,21, e eu quero compartilhar com os queridos e amados irmãos. 2,21, a palavra do Senhor diz que é Ele que muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele que dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Deus, querido, Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E quando nós compreendemos, nós o desejamos, quando nós nos arrependemos, nós recorremos a Ele em fé, querido, Ele nos capacita, unge a nossa cabeça, nos fortalece, Ele nos faz perseverar, porque a palavra do Senhor diz: perseverais até o fim, receberás a coroa da vida. Pois é Ele que constitui tudo isso em nossa vida. E a gente precisa disso. Nós escolheremos os frutos das nossas escolhas, sejam elas escolhas más ou escolhas boas. E para que a gente não venha colher o pior, a gente precisa refletir, a gente precisa recorrer a Ele, pedindo direcionamento. Porque somente Ele, Deus, pode fazer a diferença em nossas vidas. Essa é a palavra que eu trago para você. Amém? Até na hora de escolher o nosso candidato, a gente precisa ter um bom discernimento, recorrer ao Espírito Santo, ver o testemunho de vida dessas pessoas, para que não façamos escolhas erradas e possamos colher sérias consequências que podem atingir não somente a nossa casa, a nossa vida, mas toda a nossa sociedade. Então, em nome de Jesus, faça uma reflexão, recorra ao Senhor, invoque o Espírito Santo e Deus vai te dar um direcionamento para que você possa escolher certo e viver o melhor. Ter um bom futuro, porque esse é o desejo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração, no teu espírito. Amém? Não fostes vós que escolheu a Ele, mas Ele escolheu você para fazer a diferença. Amém? Isso acontece no momento em que você abre mão da tua vontade para cumprir com a vontade de Deus. E aí, a vontade de Deus, ela é aperfeiçoada em tua vida, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Que essa medida, querido, cada vez mais seja transbordante na tua vida. Que você possa viver a multiplicação, que você possa viver a bonança do Senhor em todos os teus dias. Amém? Se você colocar a tua vida, cumpra com esses salmos que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E pode ter certeza, Deus certamente fará, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Pois a palavra do Senhor, que é direcionada para cada um de nós, se cumprirá em nome de Jesus. Toma essa palavra no teu espírito, no teu coração, como uma verdade para a tua vida. E eu declaro em nome de Jesus, você não vai ser frustrado. E o plano de Deus se cumprirá em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Um abraço, fique na paz, tenha um bom domingo, em nome de Jesus. Até mais.